Zizek diz, a dimensão da linguagem também é permeada pela questão da violência, né? Em seu livro A Violência, Slavoj Zizek vai elaborar como a dita falácia, né, que, entre aspas, digamos assim, acerca da linguagem, que o diálogo, ele necessariamente é um âmbito excludente do âmbito da violência, né, entre outros aspectos elaborados no livro. A linguagem ela também é permeada por essa concepção de uma determinada violação que estabelece determinadas regras, né, que violam de certa forma uma relação para com o outro e que delimita uma certa relação elaborada aqui pelo próprio Zizek, baseado em Hegel, diante de uma concepção relacional entre senhor e escravo. Palavras do próprio Zizek: como Hegel já sabia, há algo de violento no próprio ato de simbolização de uma coisa através da linguagem, equivalendo à sua mortificação. Seria uma violência que operaria em múltiplos níveis. A linguagem, segundo Zizek, simplifica a coisa designada, reduzindo-a a um simples traço. E aqui vou ler outro trecho da questão da violência da linguagem. Esta simples e muito evidente reflexão sobre o modo como a linguagem funciona torna problemática a ideia prevalecente da linguagem e da ordem simbólica como meio de reconciliação e mediação, de coexistência pacífica, por oposição a um meio violento de confronto imediato e cru. Na linguagem, em vez de exercermos uma violência direta uns nos outros, procuramos debater, trocar palavras, e esta troca de palavras, mesmo quando agressiva, pressupõe um mínimo de reconhecimento da outra parte. A entrada na linguagem e a renúncia à violência são muitas vezes entendidas como dois aspectos de um só mesmo gesto. Falar seria o fundamento e a estrutura da socialização, e caracteriza-se pela renúncia à violência. Como lemos em um trecho de Jean-Marie Miller, escrito para a Unesco: uma vez que o homem é um animal que fala, isso significa que a renúncia à violência define o núcleo da existência humana. São realmente os métodos e os princípios da não-violência que constituem a humanidade dos seres humanos, a coerência e importância dos princípios morais baseados nas convicções e no sentido da responsabilidade. Pelo que a violência é realmente uma perversão radical da humanidade. Na medida em que a linguagem esteja infectada pela violência, sua emergência acontece sob a influência de circunstâncias patológicas contingentes que distorcem a lógica imanente da comunicação simbólica. Muito bem, mas se os humanos superassem os animais em sua capacidade de violência, precisamente porque falam? E aí vai trazer realmente a questão que já foi elaborada aqui em certo sentido, já foi citada aqui, a dimensão hegeliana, né, do que o Zizek procura explorar, que é justamente essa violência, digamos que está permeada acerca das perspectivas simbólicas que permeiam a nossa linguagem, trazendo uma concepção lacaniana, né, que o Zizek vai trazer posteriormente, né, uma abordagem lacaniana que seria justamente um aspecto irracional que nos permearia acerca dos nossos discursos, né? Um intuito, né, de sobreposição ao outro, um intuito de sobreposição através do simbólico que é, de certa forma, internalizado nessa questão do discurso supostamente racional, que é uma dimensão que seria improvável de ser dimensionada a partir desses determinados aspectos da razão, né? E aqui ele elabora algumas questões acerca do Lacan e essa elaboração ele cita o Levinas também. Aqui Levinas tinha razão ao instituir no caráter fundamentalmente assimétrico da intersubjetividade. Nunca há uma reciprocidade equilibrada em meu encontro com outro sujeito. A aparência de égalité é sempre discursivamente sustentada por um eixo assimétrico de senhor ou mestre versus escravo, como já tinha citado ali anteriormente.
de saber universalidade versus o seu objeto, de perverso versus histérico e etc. Como é evidente, essa perspectiva se vê oposta à abordagem ideológica predominante da violência, que a entende como espontânea, abordagem bem documentada no texto de Miller para a Unesco, que acabou adquirindo um estatuto programático semi-oficial. O ponto de partida de Miller é a recusa de todas as tentativas de distinção entre uma boa e uma má violência. Aqui vou elencar aqui o discurso. Abre aspas. É essencial definirmos a violência de tal modo que nunca possamos qualificá-la como boa, a partir do momento em que sustentamos a possibilidade de distinção entre uma violência boa e outra má. Deixamos de poder usar adequadamente a palavra e caímos em um impasse. Acima de tudo, a partir do momento em que passamos a desenvolver critérios que permitam definir uma violência supostamente boa, cada um de nós poderá facilmente fazer uso dessa noção para justificar os próprios atos de violência. Segue Zizek. Mas como poderemos rejeitar por completo a violência se a luta e a agressão fazem parte da vida? A solução fácil é uma distinção terminológica entre a agressão, que corresponde efetivamente a uma força de vida, ou seja, a agressão em psicanálise é justamente a experimentação de um determinado objeto, né? Você provoca um objeto para verificar a possível reação daquele objeto. O termo agressividade em psicanálise ele está delegado a essa questão, né? E a violência seria uma pulsão de morte, uma força de morte. A violência aqui não seria a agressão enquanto tal, mas o seu excesso que perturbaria o andamento normal das coisas devido a um desejo que quer sempre cada vez mais. A tarefa, segundo Zizek, consistiria em nos livrarmos do excesso, ou seja, esse excesso que transformaria essa agressividade em uma pulsão de morte, né? Desejar propriedade e poder é legítimo na medida em que permite ao indivíduo conseguir a sua independência perante os outros. Contudo, os adversários que se opõem a um conflito têm ambos uma tendência natural a exigir cada vez mais. Nada é suficiente e nunca ficam satisfeitos. Não sabem parar, não conhecem limites. O desejo exige mais, muito mais do que é necessário, né? E aqui eu vou tentar retomar a questão da abordagem que ele faz acerca de Lacan, para poder elaborar em detrimento desse discurso da Unesco, né? Que é elencado aqui, que vai na descrição também. O que está colocando de negar da violência que fazem parte daquilo que poderíamos supor das relações humanas, da gênese das relações humanas, né? Que em certo sentido tendemos a querer negar, tendemos a querer racionalizar determinados aspectos, né, dessa suposta violência humana através da questão da linguagem, que se coloca de antemão como uma superação, né, dessa suposta irracionalidade da violência, em que, porém, né, como foi elencado aqui pelo Levinas, pelo próprio Zizek e por essa determinada concepção lacaniana, né, essa suposta violência, essa suposta relação de abarcamento de outrem, na medida em que a linguagem ela é necessariamente infectada por essa violência, mesmo essa violência que está delegada a essa suposta pulsão de morte, né, é inevitável que dentro da própria linguagem a dimensão da violência esteja presente, essa violência considerada aqui, elencada aqui nesse trecho elaborado pelo Zizek como mais nociva, né? Como essa violência que está permeada pelo desejo que sempre quer mais, que sempre quer dominar, que sempre quer se expandir, de um modo geral, que está muito próxima à teoria das forças nietzschiana, né? Em certo sentido. Então, só para concluir, elencando aqui Lacan abordou esse aspecto da linguagem no seu conceito de significante mestre, que de certa forma sutura o campo simbólico. Ou seja, para Lacan, pelo menos para a sua teoria dos 4 discursos, elaborada no fim da década de 1960, a comunicação humana, em sua dimensão mais fundamental e constitutiva, não traz consigo um espaço de intersubjetividade igualitário, né? Não é uma comunicação equilibrada, não põe os participantes em posições simétricas mutuamente responsáveis, isso seria improvável, né? Nas quais todos têm de seguir as mesmas regras, como isso é bem lembrado, porque seria de certa forma uma crítica hábil, né? Isso é o discurso da ação comunicativa, né? Que há uma suposta possibilidade, né, de se colocar perante determinados parâmetros racionais para poder chegar a uma determinada conclusão minimamente igualitária e minimamente
humanitária dentro daqueles aspectos, né? Nas quais todos, seguindo o texto, nas quais todos devem seguir as mesmas regras e justificar suas pretensões por meio de razões. Pelo contrário, aquilo que Lacan indica com o seu conceito de discurso do mestre, na primeira forma do discurso, é que cada espaço de discurso concreto realmente existente se funda, em última instância, numa imposição violenta de um significante mestre que é, stricto sensu, irracional e não pode basear-se em razões, né? É o ponto que só podemos dizer que a discussão acaba aqui, um ponto em que, para pôr fim a uma regressão interminável, alguém tem de dizer: é assim porque eu disse, pronto, final, e ponto final, né? E aí, isso está muito evidente, né, nos aspectos do senso comum, né? Creio que muitos de nós cansamos de ouvir nossas mães, né, ou nossos pais, ou nossos familiares elaborarem esse tipo de questão que está elencada acerca do âmbito do discurso, inclusive do âmbito do discurso racional, né, muito intelectualizado, que de certa forma tenta, digamos assim, esconder essas nuances que permeiam toda a pretensão simbólica que está delegada ao âmbito da linguagem, do discurso, de modo geral, acerca dessa concepção da violência que também permeia a linguagem. E é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, deixa teu comentário, né? Se inscreve se ainda não é inscrito. Caso quiser ajudar o canal, segue o e-mail do Pix, albertokelevra@gmail.com, klevra@gmail.com, e as indicações do vídeo vão na descrição.